conversando nos bastidores, né? Fala, para saber um pouco sobre o que a senhora tem pesquisado recentemente. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco sobre. E eu elaborei duas perguntas, assim, para fomentar o debate mesmo, né? A primeira, pensando no campo de pesquisa do pós-abolição, né? Como é que a conjuntura do nosso tempo histórico tem influenciado o olhar para o campo de pesquisa do pós-abolição e quais os desafios de se pensar as identidades raciais nos nossos tempos? Essa é a primeira pergunta. Claro, não sei se falei muito rápido, eu acho que posso repetir. Se eu me perder, depois eu peço para você me ajudar a responder. Bom, eu queria começar agradecendo muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizar pela estruturação da revista de História. Esse é um empreendimento realmente muito importante. Eu espero que os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, os alunos e as alunas, cada vez mais se engajem nesse projeto excelente de organização de uma revista decente. E eu acho que mais do que... eu sei que todo mundo quer ver o seu texto publicado, né? Quer ver o seu nome impresso no papel, mas, como professor, a gente precisa dizer também que o próprio exercício de fazer o artigo e saber que ele vai ser submetido a uma análise, que vai ser lido, que vai ser posto a público, é fantástico. Então, vida longa a revista de História, e queria parabenizar vocês por isso. É muito emocionante estar aqui, né? Porque eu estou com duas criaturas, Benta me orientando, a gente tem uma longa caminhada juntos. E Tância não chegou a ser meu aluno, não, acho que foi, não. Foi. Então, assim, são dois pesquisadores extremamente competentes que estão trazendo pesquisas muito renovadas no campo da discussão sobre pós-abolição, relações étnico-raciais, história da política, cultura. Então, na verdade, tem uma formação também no grupo de História da Cultura, né? Mas eu sempre achei que ele é um infiltrado lá. Então, é muito incrível estar aqui dividindo essa tela com vocês, realmente emocionante. Queria falar para os estudantes que eu estou muito afim de voltar a dar aula, estou sentindo muita falta de dar aula. Vamos ver como é que fica o calendário para ver se eu consigo voltar a dar aula no segundo semestre desse ano, seja lá quando é que haverá, né, o segundo semestre. Mas vamos em frente. Então, as perguntas que Bento traz, a primeira é sobre identidades, né? O que seriam essas identidades? Eu acho que aí a pegadinha, a armadilha que ele está me propondo é de discutir exatamente a palavra identidades, né? Que é um termo que tem sido redefinido há muito tempo, e não só por nós historiadores, mas também por outros parceiros, por outros colegas na área de ciências humanas, né? É um conceito muito bem remexido pelo pessoal da área de antropologia, porque a ideia de analisar a constituição de identidades parte de um princípio que é fundamental na área de antropologia, né, que é pensar sobre a constituição do outro. Então, a identidade diz respeito àquilo que forma um coletivo, que forma um grupo, aquele que configura um grupo que se reconhece como parte dele, né? Esses conceitos, eles nunca estão parados, eles nunca são dicionarizáveis, né? No sentido de que, uma vez que a gente define, eles ficam nos dicionários e estão cravados, né, como definitivos. Mas eu acho que, ultimamente, o conceito de identidade, principalmente para dar conta da questão racial, porque eu acho que ele tem outros sentidos quando a gente pensa, por exemplo, as questões de gênero, as questões regionais. Quando a gente está tratando da questão racial, a gente está falando sobre a maneira como os sujeitos, lidos como negros, e aí vou passar ao largo da discussão sobre pretos e pardos, vou falar de negros, eu estou falando dessa categoria mais ampla, ela
é constituída a partir de uma oposição ao branco. Então, o negro é visto como não branco. E é óbvio que essa formação da definição desses conceitos passam por várias matrizes teóricas, né? A gente tem trabalhado muito, e aí, quando eu estou falando no plural, a gente não é só por elegância acadêmica, não. Eu estou falando porque isso realmente é parte de uma discussão coletiva que está colocada principalmente no grupo de pesquisa escravidão e invenção da liberdade, em que o tempo todo a gente se depara com esse desafio de pensar. Quando a gente está falando sobre escravizados ou sobre o povo do candomblé ou sobre a população negra em geral, trabalhadores negros, qualquer tipo de categoria em que há uma delimitação de um grupo dentro desse molde, a gente necessariamente se reporta aos conceitos do que vem a ser identidade. E aí, o que a gente tem pensado muito, se debatido muito, de pensar essa ideia, esse conceito de identidade, a partir de certas matrizes teóricas que já são comuns no grupo de pesquisa, né? Então, Thompson, todo mundo sabe disso. Tomara que Gabriela não esteja aí, mas todo mundo sabe o quanto Thompson é referência obrigatória, né, nos cursos da graduação de História e na pós-graduação de História, mas também outros autores que ajudam a gente a pensar sobre isso. Acho que Natalie Davis é uma autora que ajuda muito a pensar sobre isso, e autores, inclusive, como Fanon, ajuda a pensar sobre isso, ou seja, você imaginar de que maneira foi inventada essa forma de pertencimento racial em que essa identidade é construída em mão dupla. Então, não existe uma condição de ser negro sem que, ao avesso disso, ou em frente disso, ou no espelho disso, haja uma outra condição do não negro. Então, são pertencimentos espelhados, né? Não sei se ficou claro. Mas vou ficar por aqui. E se não ficou, Bento depois me pergunta de novo e desafia de novo.